Neste vídeo, nós vamos tratar da Standard Template Library da linguagem C++, uma biblioteca padronizada de alto nível e muito eficiente que contém muitos recursos para programação profissional. Ao final do vídeo, você deve ser capaz de entender a importância dela e descrever uma ou duas estruturas de dados que estão nela contidas. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco. No vídeo anterior, nós vimos o tratamento de exceções. Nós conseguimos usar a programação orientada a objeto para cuidar dos erros que aparecem na execução de um programa. Se você não está lembrado, volte lá e confira o vídeo. Agora, nós vamos usar uma biblioteca de alto nível para melhorar ainda mais o nosso código e reduzir bastante o esforço de codificação. A STL, Standard Template Library, é uma biblioteca padronizada. Então, qualquer compilador que siga os padrões da linguagem C++ oferece essas bibliotecas e as suas rotinas para que você possa usá-las. Você não tem razão, não tem desculpa para deixar de usá-la, porque independente da plataforma, do compilador e de todas as demais variáveis do seu programa, em C++ esta biblioteca estará presente e disponível. A STL é uma biblioteca muito extensa, oferece muitos recursos. Portanto, não dá para a gente cobrir toda ela neste vídeo. Assim, eu vou deixar para você um livro como referência. Aqui no vídeo, você pode estudar melhor o assunto com calma. Em linhas gerais, é uma biblioteca que contém estrutura de dados, containers, iterators, algoritmos, rotinas para internacionalização, para cálculos numéricos complexos, para tipos de dados numéricos, para entrada e saída e assim por diante. É uma biblioteca que aceita a programação genérica, daí que vem o nome dos templates. Então, ela aceita gabaritos para a programação genérica. Isto quer dizer que praticamente tudo que está lá é independente do tipo de dados. Se você quiser fazer uma estrutura de dados usando a STL, não importa a princípio qual dado você vai colocar ali. Se você criar uma nova classe e quiser fazer uma lista dessa classe, por exemplo, isso é perfeitamente possível, porque o parâmetro de construção da lista é qual o tipo de dados que você quer colocar. Agora que você sabe o que é a biblioteca, é interessante que você saiba algumas coisas sobre ela. Em primeiro, é uma biblioteca amplamente testada. Então, a probabilidade de você encontrar um erro, de ter um problema de código por erro na STL, é praticamente nula. É uma biblioteca extremamente otimizada, de forma que, se você resolver implementar a mesma funcionalidade por sua conta, o melhor resultado que você vai conseguir é um código com um desempenho semelhante ao da STL. Você não vai conseguir passar o desempenho dela. Então, não há necessidade de escrever código na mão em C++, tentando uma otimização de desempenho da STL. E certamente é uma biblioteca padronizada. Então, você usando, o seu programa vai ficar legível para todo mundo que usa C++. Você não vai reinventar a roda a cada novo programa. Você vai fazer um código enxuto, que usa a biblioteca, que é eficiente, que não tem praticamente possibilidade de erros. Este código pode ser compreendido muito bem por aqueles que entendem a linguagem C++. Então, a recomendação é: use a biblioteca STL tanto quanto possível. Onde ela for adequada, faça uso dela nos seus programas. Para exemplificar o uso da STL, vamos pensar em algumas estruturas de dados. Por exemplo, o vector. O vector é um container, uma estrutura de dados da STL,
que basicamente é um array de algum tipo de dados que você queira, você define isso na construção, e que cresce ou decresce à medida do necessário. Então, é uma estrutura de dados extremamente útil, porque ela elimina a limitação do array e ainda oferece uma série de vantagens, uma série de métodos de controle, uma série imensa de funcionalidades úteis para uma estrutura de dados. E quando você quiser declarar um vector, você basicamente diz o seguinte: faça um vector que vai acomodar elementos desta classe e com esse nome. E você ainda tem uma série de construtores aí para fazer um ajuste fino desde o início no vector. Você pode usar os índices, como em qualquer array, para percorrer um vector. Mas você pode também usar outros elementos da STL, que são os iterators. São elementos que permitem você navegar, iterar com os dados em algum container. É mais interessante se você puder usar o iterator, porque se você resolver trocar aquele vector por uma estrutura que não permite navegação por índice, como uma lista, você não muda absolutamente nada no seu programa. O iterator funciona basicamente com todos os containers. Então nós vimos aí o vector. Nós temos um outro exemplo, a list, uma lista duplamente ligada, que você pode usá-la imediatamente. Você pode fazer um código usando uma lista, simplesmente declarando que você precisa da list de um certo tipo de dados. Essa list vai acomodar objetos de uma certa classe ou suas descendentes. Dessa forma, você não tem que se preocupar, você não tem que desenvolver de novo e de novo um código de lista que não é exatamente um código tão simples, que se realmente você vai usar para uma programação mais séria, precisa estar muito bem testado, precisa estar livre de erros. Então, para evitar todo esse trabalho, simplesmente use a list da STL. E agora vamos para um último exemplo. Nós temos um map, um vetor associativo dentro da STL. Você cria pares em que um dos elementos do par é a chave de acesso e outro é o dado que você quer colocar. Então você tem uma estrutura que permite o acesso por qualquer tipo de objeto como índice a um conjunto de dados. É uma coisa muito interessante, muito poderosa. E é interessante também saber que tanto o map, quanto a list, quanto o vector e mais algumas várias das estruturas de dados que estão aí disponíveis para vocês usam iterators basicamente da mesma forma. Então, nós podemos fazer trocas de estrutura, ou seja, eu posso fazer a manutenção do meu programa com muita facilidade e sempre usando um código bastante eficiente. Uma questão que aparece com certa frequência é a curva de aprendizado da STL. É uma biblioteca complexa, é uma biblioteca grande. Então não se engane, você precisa estudá-la. A curva não é suave no início. Você vai ver alguns elementos de sintaxe novos que não são muito claros à primeira vista. Então, é necessário um pouquinho de esforço, sim, para você começar a usar. Mas a padronização dela é muito boa. Então, o que vai acontecer? Aprender a usar um container, você sabe praticamente todos. Aprender a usar um iterator, sabe usar qualquer iterator. Entendeu como é que são os algoritmos da biblioteca? Você usa qualquer um. Entendeu como é que são classes como strings e classes de I/O como strings? Você resolve para qualquer especificidade que você queira. Então, realmente vale a pena. Estude, entenda e use a STL. É uma das ferramentas mais importantes da linguagem C++. E saiba desde já, outras linguagens como Java têm as suas próprias versões de bibliotecas semelhantes. Então, o esforço que você empregar para entender a STL do C++ vai lhe dar imediatamente uma base para entender outras linguagens orientadas a objeto. Em resumo,
nós vimos a Standard Template Library da linguagem C++, uma biblioteca de alto nível, padronizada, otimizada para desempenho e disponível em qualquer compilador que use padrão C++. É uma ferramenta extremamente importante que você deve usar, sim, e intensamente no desenvolvimento de programas. Você não deve reimplementar rotinas que estão disponíveis na STL. Agora, você vai criar programas usando a STL. Você vai fazer esse estudo inicial, você vai escolher containers, vai escolher iterators, vai olhar alguns algoritmos e vai escrever código. Vai talvez converter alguns códigos que você já tem para que usem a STL. E você vai realmente entender os benefícios da sua utilização. No próximo vídeo, trataremos de uma parte da STL, que são as rotinas de entrada e saída, os strings ou fluxos. Este é o Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto bem explicada. Eu sou o professor André de Ângeles e espero você no próximo vídeo.